Só. Ok. Bom, então, como coordenadora, né, do programa de pós-graduação em letras, eu agradeço imensamente a presença do Tiago nesse momento, para compartilhar aí os seus estudos, o seu conhecimento conosco. Agradeço a professora Tânia por ter tomado a frente, né, e feito o convite para essa nossa aula inaugural. Estou vendo umas carinhas conhecidas, alunos do PPGL, né, e alunos da graduação, então fico muito feliz com a presença de vocês aqui hoje. E eu espero que, não, eu tenho certeza absoluta que será rica, né? E no sentido de mostrar para todo mundo como é possível galgar os passos, né? Que Tiago galgou hoje. Aqui, aluno egresso do PPGE, não é isso? E hoje no Canadá, como professor em uma instituição. Então, a gente fica realmente hashtag orgulho de ser UFLA, né? De tê-lo aqui conosco para compartilhar toda a sua história, toda a sua trajetória acadêmica. Sem mais delongas, porque hoje o palco é seu, eu passo a palavra, então, à professora Tânia e ao Jean, que é o nosso aluno aí, ingressante, né, em 2025. Ok, muito obrigada. É um prazer imenso ter o Tiago aqui. A gente sempre, é uma tradição do nosso programa de pós-graduação em letras, trazer pessoas altamente competentes que podem acrescentar as nossas reflexões. Então, por isso, nós temos o prazer imenso de ter convidado o professor Tiago Lemes de Oliveira, que fala lá do Canadá, né? Então está alterando aí a sua rotina para estar conosco. E então, para as pessoas que não o conhecem, o professor Jean vai apresentá-lo. Mas antes disso, me permitem aqui uma coisa. Patrícia, tem gente pedindo de fora para eu autorizar aqui a entrada, mas daí sumiu aqui do meu negócio. Como é que eu faço? Acho que você clica em pessoas, né? Tem uns hominhos aí, duas cabecinhas, e aí lá no final vai ter, ou em cima ou embaixo, a solicitação deles para entrar. Ai, meu Deus do céu. Porque estava aparecendo, tanto que eu autorizei o João de entrar, mas aqui agora sumiu. Ai, meu Deus do Calma céu. que vai dar certo. Calma que isso aparece. Eu, se não passei a informação errada para a professora Tânia, mas eu acho que é isso mesmo, né, galera? Tecnológica aí. Sim, sim. Mas eu cliquei em pessoas, daí. No É menu isso. inferior, pessoas, aí bem no topo aparece para você Não está que alguém aparecendo nada. está solicitando Às para vezes é porque entrar. a solicitação foi embora, de certo vai pedir para entrar novamente. Tomara, tomara. Angelita, você está aí? Tá, ela entrou. Tá bom, ok. Então tá. Então vamos. Jean, Sim, por favor, você poderia apresentar o professor Tiago? Sim, sim. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sou o Jean, comecei no mestrado agora em 2025 e vou fazer um breve resumo do currículo do nosso palestrante, né? O professor Dr. Tiago é doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Uberlândia, 2025. É mestre em Educação pela Universidade Federal de Lavras, 2019. Licenciado em Pedagogia pela Universidade Metropolitana de Santos, 2013. E também licenciado em Letras Libras pela Uniaselv em 2020. Tem especialização em Psicopedagogia e Arte-Terapia pela Faculdade Paulista de Artes, FPA, em 2015. E também tem especialização em Docência do Ensino Superior de Libras pela Universidade Cândido Mendes, 2018. Tiago atua há 20 anos pela promoção dos direitos das pessoas com deficiência, inclusão e respeito à diversidade para todas as pessoas. Atualmente, professor na modalidade EAD do Centro Universitário do Sul de Minas, o UNIS, e é diretor executivo do Canadian Human Development Institute, onde trabalha pela promoção e inclusão educacional dos povos originários. Tiago, boa tarde, obrigado, professor Tânia, Patrícia, pelo convite, e eu passo a palavra agora para o nosso palestrante. Boa tarde a todos, todas, todes aqui presentes. É um prazer estar aqui com vocês, imenso, inenarrável. Eu me recordo quando eu era aluno, né, da UFLA,
e ouvia palestrantes que eram egressos também falando, e hoje eu estou aqui nessa posição e é indescritível, né, o prazer de estar aqui com vocês. Eu não sei se temos aqui pessoas com baixa visão ou deficiência visual, né, mas eu sou um homem branco, de cabelos curtos, escuros, louros escuros, uso barba. Nesse momento eu estou no escritório aqui na minha casa com um fundo cinza e estou usando um suéter preto e uma camisa verde, tá? Apenas para me descrever aqui. Bom, quando a Tânia me pediu, né, e me convidou para fazer essa aula inaugural com vocês, ela falou assim: Thiago, queria que você compartilhasse um pouquinho da sua jornada acadêmica, um pouquinho da sua pesquisa de doutorado, né? E como pesquisador narrativo não poderia ser diferente, né? Então eu sentei e fui escrever sobre as minhas experiências enquanto professor, enquanto estudante, pesquisador, aluno, né? E escrevi sobre essas narrativas. Então, hoje, o que eu vou fazer aqui com vocês, na verdade, é compartilhar as narrativas das minhas experiências, né? Como pesquisador narrativo, segundo a perspectiva de Clandine Connolly, nós acreditamos que a experiência ela é o fenômeno a ser investigado, e a forma como a gente investiga, né, esse fenômeno é narrando sobre ele, compondo sentidos e assim também construindo conhecimentos. Então, eu vou iniciar com uma apresentação minha, em formato de um poema. Depois eu tenho uma narrativa sobre esse meu percurso acadêmico. E no finalzinho eu vou compartilhar uma das narrativas que compõem a minha tese de pesquisa de doutorado, tá bom? E aí fico aberto para qualquer questão, qualquer pergunta, enfim. O que vocês quiserem compartilhar comigo será muito bem-vindo. Lembrando que quando eu estou aqui lendo, eu não consigo vê-los, tá? Então, se acontecer alguma coisa, Tânia, por favor, ou Jean, me avisem. Ok, tá bom. Tá bom? Então, para começar me apresentando, eu fiz um poema inspirado no poema Where I'm From, de Lyons, de 1993, que também é uma pesquisadora narrativa. E o meu poema é o seguinte: de onde eu sou? Eu sou da união de um João e de uma Rosângela. Sou de um lugar chamado Resiliência, situado logo ali, no território da sobrevivência. Sou tudo aquilo que me proponho a ser. Sou singular e sou múltiplo. Sou filho único, mas tenho vários irmãos. Irmãos que escolhi com coração. Irmãos que, embora tenham os seus próprios irmãos, me escolheram para essa posição. Sou cria da periferia e dos campos universitários. Sou aluno, professor, pesquisador e participante de pesquisa. Sou facilitador da inclusão e também formador de opinião. Como todo brasileiro, sou fruto de uma bela diversidade e pertenço a inúmeras comunidades. Sou de Deus e das energias que não compreendo. Sou um reflexo das experiências que vivo e que me constituem. Sou da solidão tanto quanto sou da multidão. Sou pai de 3 lindas salsichinhas, Charlotte, Malu e Liz. Não sou nada matutino, mas sou o primeiro a levantar quando o assunto é viajar. Sou dos vales de Minas Gerais, mas também sou do mundo. 18 estados brasileiros, 40 ilhas, 42 países e ainda somando. Sou artista e sou arteiro. Sou de galerias, teatros e museus. A arte fala comigo e assim também me ressignifico. Toda a expressão humana comigo se comunica e tudo aquilo que considero relevante dentro de mim fica. Sobre a minha jornada acadêmica, eu quero compartilhar com vocês essa narrativa que eu escrevi durante a semana passada. Ela se chama Meu Menino que Virou Doutor e também, por conta disso, né, foi o título dessa palestra de hoje. Então, lá vai. Um dia desses, como de costume, liguei para minha mãe para prosear. Para minha surpresa, ela estava acompanhada de algumas amigas que eu não conhecia.
e com um sorriso orgulhoso ela me apresentou. Esse é o meu menino que virou doutor. Após as felicitações, risadas, um leve constrangimento de minha parte e poucas palavras, nos despedimos. No entanto, aquela apresentação me fez refletir. O menino que virou doutor. Sim, eu era esse menino. Aquele que sonhava em ser doutor, em ser médico, acreditando que só assim poderia ajudar as pessoas e ser reconhecido como doutor. É curioso como as experiências que vivi me conduziram à realização desse sonho, mas não da forma que eu imaginava. Eu me tornei um doutor que ajuda as pessoas, mas no campo da educação e não na medicina. Agora, ao rememorar a minha trajetória e experiências, sinto que finalmente começo a compreender a transformação libertadora que Paulo Freire tanto defendia. Por vezes, a escola foi meu refúgio, meu lugar seguro. Outras, foi o palco de batalhas incessantes e frustrantes. Mas, independentemente das dificuldades, a educação para mim foi e ainda é um instrumento de superação, emancipação, empoderamento e crescimento. Minha trajetória escolar foi sempre no sistema público, em sua maioria em escolas periféricas. Como muitos brasileiros da minha geração, ao concluir o ensino médio, a universidade pública não era uma opção viável para mim. Não havia subsídios ou incentivos para custear a vida em outra cidade, e para o filho de um pintor leiturista e uma costureira, a ideia de trabalhar era inconcebível. Foi aos 23 anos que consegui me organizar financeiramente para pagar a minha primeira graduação em pedagogia. De longe, era a universidade dos meus sonhos. Eu sonhava com USP, Unicamp, UFMG, mas naquele momento, uma universidade privada com uma educação híbrida era o que eu podia pagar. Mal terminei minha graduação e já tinha como meta conquistar um mestrado em uma universidade pública. Em 2015, iniciei meus estudos como aluno ouvinte no mestrado em educação da USP. Mas em 2016, por questões familiares, precisei retornar para minha cidade natal. Deixei São Paulo, meus amigos, a oportunidade de entrar na USP, mas a minha honra, essa eu levei comigo. Em 2018, após um rigoroso processo seletivo e sem conhecer ninguém do corpo docente, fui aprovado no mestrado profissional em educação da Universidade Federal de Lavras. E o melhor de tudo, fui escolhido como orientando pela professora Tânia Regina de Souza Romero. Naquele momento eu não sabia o quanto ela e o programa de pós-graduação em educação mudariam a minha vida. Foi ali que eu conheci a pesquisa científica, o mundo acadêmico, os congressos, seminários, simpósios, o campo universitário, a vida universitária, a linguística aplicada e a pesquisa com narrativas. Me apaixonei. Senti como se minha honra começasse a ser restaurada, especialmente quando publiquei o meu primeiro artigo, coautoria ou tradução, a retextualização da escrita acadêmica de um graduando surdo rumo à produção de sentidos, em uma revista da Universidade de Brasília. Acho que foi naquele momento que eu me vi pesquisador e, mais do que isso, me vi autor. Para obter o título de mestre em educação, sob a orientação da minha eterna mentora e mãe de coração, Tânia, produzi 3 produtos, 2 artigos científicos e um workshop, que posteriormente se transformou em um capítulo de livro. O primeiro artigo, escrito com Tânia, intitulado Da Imersão à Emersão, Narrativa e Transitividade na Ressignificação do Eu, foi resultado de uma pesquisa autobiográfica na qual analisei a minha prática e a construção profissional como professor de Libras. No segundo, a formação do tradutor-intérprete educacional em Minas Gerais, investiguei a formação dos formadores de tradutores e intérpretes educacionais no estado de Minas Gerais. No workshop, que mais tarde virou um capítulo de livro, intitulado Da Vida para o Workshop, a criança vítima de abuso sexual e a escola, compartilhei minha experiência pessoal com professores da rede pública e alunos da UFLA, abordando como identificar sinais de abuso sexual em crianças dentro de sala de aula. Apesar das conquistas, autoconhecimento e pertencimento, o mestrado também foi um espaço de muitos desafios.
As viagens semanais de Varginha a Lavras, conciliadas com os meus 2 empregos como tradutor e intérprete de Libras, as burocracias estressantes do comitê de ética, os prazos apertados para atividades acadêmicas, os conflitos inter- e intrapessoais, sem contar a constante vontade de jogar tudo para o alto. Hoje percebo que esses desafios só serviram para me fortalecer e me preparar para o doutorado. Concluí o mestrado no final de 2019, tão exausto que eu planejava tirar um ano de descanso antes de iniciar o doutorado. Mal sabia eu que 2020 seria ainda mais desgastante. Com a pandemia da Covid-19, o confinamento me levou a caminhar na direção oposta ao descanso. Procurando algo para ocupar meu tempo, uma colega me falou sobre o processo seletivo para o doutorado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Uberlândia, que aconteceria de forma remota. Mais uma vez, me vi preparando para entrar em uma universidade federal onde eu não conhecia ninguém. E, ao contrário da UFLA, eu nunca havia sequer visitado a Universidade Federal de Uberlândia. Quase não acreditei quando fui aprovado em primeiro lugar na minha linha de pesquisa. Como não conhecia ninguém do corpo docente da UFO, segui a indicação da professora Tânia e sugeri a professora Dilma Maria de Mello como minha orientadora, que felizmente aceitou. Durante o doutorado na UFO, fui apresentado à pesquisa narrativa, na perspectiva de Clandine Connolly. Ingressei ao grupo de pesquisa narrativa e educação de professores e conheci o professor Sean Murphy, da Universidade de Saskatchewan, que em 2022 apoiou a minha candidatura para o programa Emerging Leaders of America Program. Após ser aprovado em 2023, fui para o Canadá como pesquisador visitante bolsista do ELAP, American, o nome do programa, onde estudei por 4 meses. Ao retornar para o Brasil, mantendo os meus contatos no Canadá, recebi uma oferta de trabalho para coordenar o departamento educativo de uma ONG que promove o desenvolvimento dos povos originários canadenses. Todas as vivências ao longo dos 4 anos de doutorado, sobre a orientação da professora Dilma, me permitiram realizar a minha pesquisa sobre a construção de currículo com uma aluna surda. O resultado foi a tese Histórias de uma Aluna Surda, um professor intérprete de Libras pesquisador e o currículo vivido na escola, que concorrerá ao Prêmio CAPES de Teses e ao Prêmio de Teses da American Educational Research Association, AERA, nos anos de 2025 e 2026. Mais importante ainda, essa pesquisa poderá ajudar outros professores e tradutores e intérpretes de Libras a possibilitar a inclusão e a educação de pessoas surdas. E por falar em pessoas surdas, não poderia deixar de compartilhar com vocês uma das experiências que vivi com a aluna que acompanhei. Essa experiência faz parte da minha tese e ela é intitulada Como ela sabe se ela não escuta. A professora distribuiu um texto e pediu que os alunos o lessem em silêncio. O texto, intitulado Gêneros Musicais, apresentava os diferentes estilos musicais existentes no Brasil e as regiões em que eram mais ouvidas. Quando interpretei o título, Nina instantaneamente apontou para um dos seus ouvidos e fez o sinal de não, com uma expressão triste de indignação. Naquele momento, eu pedi que ela fechasse os olhos e colocasse suas mãos sobre a carteira. Com as minhas mãos, fiz batidas ritmadas sobre a carteira, simulando um samba. Ela abriu os olhos assustada e, com um sorriso no rosto, expliquei que ela não escutava, mas que poderia sentir a música, reconhecer os estilos e dançar também. Desacreditando, ela balançou a cabeça e me disse que não poderia dançar. Usando o meu celular, acessei o YouTube e mostrei-lhe um vídeo do Niall DeMarco, um dançarino surdo estadunidense que foi vencedor do programa Dancing with the Stars no ano de 2016. Ela ficou impressionada. Por várias vezes, ela me questionou se o dançarino era surdo. Sempre que eu respondia que sim, durante os quase 4 minutos daquele vídeo, ela fazia o sinal de entender e obrigado, com uma expressão afirmativa e alegre. Em seguida,
voltei a interpretar o texto proposto pela professora. No texto, havia um destaque para 19 gêneros musicais mais ouvidos no Brasil. Fiz o sinal de cada um deles. Alguns desses sinais fazem referência à forma de dançar, como axé, forró, funk e sertanejo. Outros fazem referência aos principais instrumentos utilizados, como o jazz, pelo saxofone, a música clássica, pelo piano, o rock, pela guitarra e o samba, pelo pandeiro. Após me ver fazendo esses sinais e gargalhar bastante, percebi que Nina não conhecia muitos dos instrumentos sinalizados. Mais uma vez, recorri ao celular e mostrei-lhe fotos desses instrumentos. Nina, então, pediu-me que apontasse no texto os gêneros equivalentes a cada instrumento e passou a desenhá-los na sua atividade. Alguns minutos depois, a professora começou a discutir o texto com a turma. Nina levantou a sua mão e, quando a professora chamou, usando os sinais que há pouco eu havia ensinado, ela comentou: casa, mamãe, churrasco, mamãe, sertanejo, gostar. Interpretei para a professora e a turma. Na minha casa, quando fazemos churrasco, minha mãe gosta de dançar sertanejo. No mesmo instante, um dos seus colegas questionou como ela sabia daquilo, já que não escutava. O tom utilizado para proferir seu questionamento não se parecia com uma dúvida, mas como um julgamento, como se questionasse a veracidade da surdez de Nina. Prontamente respondi que ela não escuta, mas que sentia a vibração, e que, além disso, ela observava as pessoas dançando, e há pouco eu havia ensinado o sinal e o nome da dança que ela via na sua casa. Em seguida, aproveitei aquela oportunidade para ensinar mais sobre as particularidades da surdez de Nina, falando em língua portuguesa sinalizada, enquanto ela observava atentamente. Eu finalizo aqui a leitura, né, o compartilhamento dessas narrativas, mas eu gostaria de dizer para vocês que, na minha tese com a Nina, ao longo de 4 anos eu vivi muitas experiências, né? E algumas dessas experiências vieram para a tese. Eu tenho lá 10 narrativas, né, sobre as experiências que vivemos juntos e que juntos construímos um currículo. Como Nina, na época, era uma menina surda de... Quando eu comecei com a Nina, ela tinha 9 anos. Quando a gente terminou, ela estava com 12, né? E ela era uma menina que não falava a língua portuguesa, não fazia leitura, né, da língua portuguesa, e a mesma coisa ocorria com a língua de sinais. Então, sempre que eu escrevia as narrativas sobre as nossas experiências, eu precisava, né, dentro de uma relação ética, compartilhar isso com ela. Mas como compartilhar uma narrativa com uma pessoa que não lê e que não tem uma língua ainda, né? Então, uma das formas que eu encontrei de trazer, né, essa discussão, esse debate com Nina e verificar se ela concordava ou se ela queria acrescentar alguma coisa na narrativa ou não, como minha participante de pesquisa, eu decidi transformar as nossas narrativas em livros ilustrados, né? Então, esses livros ilustrados, eles passaram a ser feitos com a ajuda da inteligência artificial, para que ela pudesse entender o que estava acontecendo, para que ela pudesse entender que a nossa história seria publicada, né, e que seria compartilhada com o restante do mundo. E em um determinado momento, eu decidi que precisava investir nesses livros, né, para que esses livros, então, eles pudessem atingir outras pessoas e que também pudessem fazer um bem maior. Então, esses livros eles estão em produção, 2 deles já foram produzidos, né? Um já foi publicado, que é esse daqui. Eu vou mostrar para vocês. Se chama Nina e o Choro do Passarinho. Ele é um livro ilustrado, acessível, porque tem um QR Code, né, que vocês podem escanear e ver todo o livro em língua brasileira de sinais, com a legenda em língua portuguesa. E aí vem a parte do meu merchan, né? Falei com a Tânia que eu ia fazer isso. Então, assim, esse livro ele foi inicialmente publicado 500 cópias, tá?
Ele está sendo comercializado pelo valor de R$ 45. O valor dele, na verdade, ele vai ser utilizado, isso eu já fiz com a família de Nina, né? Parte dos lucros serão revertidos para a publicação dos próximos 8 livros, né, que a gente ainda tem, e a outra parte foi criado um fundo de investimento para que a Nina, quando atingir a idade dos 18 anos, ela tenha recursos suficientes para poder fazer a graduação dela, né? Então, esse dinheiro já está na conta, né? Conforme esse livro vai sendo comercializado, eu vou depositando lá, e é uma conta que eu abri para ela, e eu não quero que ela tenha que passar pelo que eu passei, né? De terminar o ensino médio e não ter condições de estudar. Então, por isso, criei esse fundo, e se caso algum de vocês estiverem interessados, só falar com a Tânia que eu dou um jeitinho de fazer esse livro chegar até vocês, tá bom? Eu finalizo aqui, quero ouvi-los e estou aberto a perguntas e, enfim, o que vocês desejarem compartilhar comigo. Muito obrigada, Tiago. Eu acho que você tem uma série de questões que seriam especialmente importantes para nós, professores, né? Aqui nós temos educadores, mestrandos, mestres, graduandos. O que me chamou a atenção especificamente na sua tese, que eu tive a honra de participar, né, como banca, foi a sua imensa criatividade para superar alguns desafios. Então, se você puder, por favor, compartilhar aqui, né? Eu estou me lembrando daquela que você usou o balão de ar, né? Que é contada em um dos livros, né? Que eu ganhei, né? Depois eu vou mostrar pessoalmente para o pessoal, né? Mas incentivo que comprem, porque é uma obra de uma sensibilidade incrível. Mas se você puder, por favor, contar como é que foi essa questão, o seu processo para criar coisas que não existem ainda, né? Que infelizmente tem muito pouca coisa para surdos. Por favor. Posso sim, Tânia. Bom, como a Tânia disse, né? Na verdade, essa experiência que a Tânia está relatando é justamente essa experiência do livro, tá? Pessoal, mais uma vez, né? Esse livro ele está todo disponibilizado dentro da minha tese, tá? Gratuitamente pelo repositório da UFO. Então, como eu disse, né? Não, a finalidade do livro não é financeira, não é, né? Angariar fundos, enfim, porque está disponibilizado gratuitamente na tese. Então, o livro é mais mesmo para apoiar a causa e apoiar a produção dos próximos livros. Mas essa experiência que Tânia mencionou, eu nomeei ela, né, na minha tese, como a narrativa dela como Nina e o Choro do Passarinho, porque aconteceu em um dia em que, bom, encurtando a história, a Nina estuda numa escola periférica, né, da rede estadual de Minas Gerais, e eu era tradutor e intérprete dela, né, nessa escola. E na sala onde nós ficávamos, né, no segundo andar da escola, a gente tinha uma janela bem grandona, assim, e da janela nós podíamos ver uma árvore, né, ao lado de fora. E um belo dia, a Nina e eu, a gente estava fazendo uma atividade do conteúdo de artes, e a Nina olhou para fora, na árvore, e viu em um ninho, né, tinha um passarinho ali, e o passarinho estava chorando, né? E aí a Nina começou, como para ela era tudo visual, né? Ela começou a observar esse passarinho e ela começou a imitar o passarinho, né? Então ela imitava o passarinho chorando, só que ela imitava o passarinho chorando e ela gargalhava. Aquela situação para ela era muito engraçada. E aí eu passei a explicar para a Nina que o passarinho, ele não tava, que aquilo não era engraçado. O passarinho, ele tava chorando porque ele tava sozinho, né? Provavelmente ele tava com fome e a mãe dele não tava ali.
E aí ela mudou o semblante dela na mesma hora e ela ficou triste, ela ficou agitada e ela começou a me perguntar como que eu sabia que o passarinho estava chorando, né? Se eu também falava a língua do passarinho, assim como eu falava a língua dela. E aquilo me quebrou, né? Na pesquisa narrativa, segundo Clandine Connelly, a gente usa o termo puzzled, né? Que é quando a gente fica despedaçado, quebrado e a gente não sabe o que fazer. E aquela pergunta ali, na mesma hora, eu queria responder, não sabia como. Então eu assoviei, né? E coloquei a mão dela perto da minha boca. Ela balançou a cabeça, mas tipo, eu percebi pelo semblante dela que ela não tinha entendido nada, ela só tinha sentido o ar saindo da minha boca, né? Como ela não escutava, não escuta, ela não tinha como entender o que era um assovio. E aí eu fui para casa, né? Embora naquele dia, pensando o tempo inteiro o que eu ia fazer para poder explicar para Nina o que era um choro de um passarinho, né? Então, eu comecei a fazer algumas pesquisas na internet e tudo, e cheguei à conclusão de que o choro do passarinho ele era muito parecido com o som, né? Quando a gente infla um balão e a gente esvazia a boca do balão, né? E aí eu comprei um balão, né? Inflei o balão, levei para a sala de aula. E assim que ela chegou, eu pedi para ela fechar os olhos, né, e posicionar os dedos dela próximo à boca do balão. E aí eu comecei a esvaziar o ar do balão para que ela sentisse aquela vibração. Quando ela sentiu aquela vibração, ela abriu os olhos, ela sorriu, e aí eu apontei para o passarinho de novo e falei, ó, o passarinho chorando, ele produz uma vibração que é igual a essa vibração aqui. E aí ela me pediu que eu fizesse isso perto dos ouvidos dela. Eu fiz, né, perto dos ouvidos dela. A Nina ela tem uma surdez profunda. E aí, naquele momento, ela sorriu e ela me disse que ela tinha escutado, né? Só que eu nunca vou poder saber o que ela escutou ou se ela escutou de fato, né? Mas eu tenho certeza que ela compreendeu que até o choro do passarinho, né, produz ali uma vibração e que a gente, que é ouvinte, a gente decodifica essa vibração de uma forma diferente da dela. Então, experiências como essa são as experiências que eu narro dentro da minha tese, né? Porque, assim, eu acredito que muitos aqui, né, também vêm da escola pública ou atuam na escola pública e, infelizmente, né, no Brasil, as escolas públicas, na grande maioria, elas são sucateadas, a gente não tem a estrutura, né, e os recursos necessários para poder possibilitar uma melhor inclusão, ou, não digo melhor, né, mas para facilitar, né, uma inclusão de acordo com as necessidades individuais específicas de cada aluno. E tanto que até a narrativa que eu compartilhei aqui hoje, né, eu fico pensando, por exemplo, se a escola tivesse uma sala de música com instrumentos, né, seria muito melhor levar a Nina até a sala de música, mostrar os instrumentos, né, tocar os instrumentos para que ela pudesse sentir a vibração, do que simplesmente mostrar a foto dos instrumentos no meu celular, né? Mas, infelizmente, essa era a nossa realidade, então eu tinha que criar, né, todo momento, formas de adaptar o mundo ao nosso redor para que a Nina pudesse construir os conhecimentos dela. Acho que é isso. Ótimo, obrigada, Tiago. Gente, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade para abrir o microfone, abrir a câmera e fazer as perguntas diretamente, ou então, se quiser, pode escrever aqui no chat que eu transmito as perguntas. Tá bom? Se quiserem também fazer críticas, gente, pode fazer, viu? Eu aprendo muito com elas. Quem será que tem alguma experiência que poderia também compartilhar e dialogar com o professor Tiago, né, de trabalhar com Libras, né, de ter alguém na família, né, porque o professor Tiago tem uma experiência incrível. Sim, Jean, por favor, fique à vontade. Boa tarde, Tiago, tudo bem? Boa tarde, Jean, tudo bem? Eu formei na UF em Letras,
em 2022, e a partir de 2023 eu comecei a dar aula lá na minha cidade. E quando eu cheguei lá, era na zona rural, essa escola. Eu cheguei lá, tinha uma aluna surda, e ela tinha um intérprete, que era muito bom, inclusive, só que ela tinha outras questões além da surdez, então ela tinha questões cognitivas, então ela basicamente ia para a escola para passar tempo, assim, vamos dizer, para a família ter um pouco de descanso também, porque ela tinha outras questões, então, às vezes ela era agressiva, e assim, vendo a diferença, assim, né, eu queria ter tido essa experiência com ela, com essa questão, se ela tivesse essa mais, vamos dizer, não sei qual palavra dizer, se ela pudesse aprender mais, assim, eu queria ter tido essa experiência, sabe, de ter aprendido Libras, talvez, ter proposto atividades, mas eu não tive essa oportunidade, assim. Ela basicamente ia lá só para ficar lá na escola mesmo, assim. E eu dei uma olhada na sua tese, eu achei, assim, muito, muito bonita, muito, muito rica, assim. Eu vou fazer pesquisa narrativa também com a Tânia, eu vou dar uma lida na sua tese, porque eu gostei muito das autoras que você citou, assim, eu vou dar uma olhada. Eu acredito que elas vão me ajudar, assim, na minha pesquisa. Não é uma questão mesmo, assim, é só um comentário mesmo sobre o seu trabalho, que eu gostei muito, assim, estou muito surpreso. Jean, muito obrigado por compartilhar a sua experiência. Inclusive, é interessante a gente notar, né, que quando você fala que a aluna ela ia para a escola só para passar tempo, né? Na verdade, a aluna ela ia para a escola para socialização, né? E quando ela vai para a escola para socializar, ela tem a possibilidade de aprender muito, né? Por quê? Provavelmente essa aluna de uma zona rural, isso é um fato, tá, gente? 95% dos surdos no Brasil, eles são filhos de pais ouvintes que não falam ou que não pertencem à comunidade surda e não falam a língua brasileira de sinais, né? Então, provavelmente, para essa aluna surda, o único momento, né, de comunicação, de interação social, era na escola, né, com o tradutor e intérprete dela, ou com os possíveis colegas que talvez soubessem conversar com ela em algum momento, né? Daí, Jean, você traz uma outra questão que você fala assim, que ela tinha alguns outros problemas cognitivos, né? Muitas das vezes há um senso comum de que o surdo ele tem outros problemas cognitivos pela personalidade dele ser uma personalidade um pouco mais arredia, agressiva, às vezes até violenta, né? E quando na verdade isso não é um traço cognitivo, tá? Mas é um mecanismo de autodefesa comportamental, tá? Então isso também ocorre. E aí as pessoas que são de fora, que às vezes não faz parte, né, dessa esfera, não conhece, né, o mundo o povo surdo, né, e a comunidade surda e a forma como o surdo se desenvolve, comumente é fácil a gente interpretar que é um problema cognitivo, mas não é. É só um mecanismo de defesa. Isso ocorre porque imagina você ser uma pessoa que cresce em um ambiente em que não há comunicação, em que você não consegue se comunicar, em que você leva sustos diariamente, né? Uma criança surda, por exemplo, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não tem um sexto sentido, né? Então ela não tem a noção quando o pai ou a mãe chega por trás dela para repreender, ou quando ela faz alguma coisa errada, né? E aí alguns pais já partem para agressão e ela não compreende por que isso aconteceu. Então essa criança ela vai absorvendo, né, todos esses sentimentos, toda essa raiva que é expressa na forma comportamental dela, como autodefesa, né? Então ela vai se tornar mais arredia naturalmente, ela vai se tornar violenta, porque é a forma como ela aprendeu a se defender, né, e a ser compreendida no mundo.
Claro que existe, sim, casos, né, em que a surdez é parte de uma deficiência múltipla, né, e que aí ela pode vir, né, sendo apenas um traço dessa deficiência múltipla. Às vezes, crianças com espectro autista, com TDAH, com outras deficiências sensoriais, e aí a surdez é uma dessas deficiências que constituem, né, uma deficiência múltipla. Mas na maioria dos casos, Jean, conforme o que você relatou dessa aluna, né, eu diria que essa aluna 90% aqui de certeza, ela é só uma aluna com um mecanismo de defesa aí gatilhado, né, a todo momento. E é a forma que ela encontrou, né, para existir no mundo, né, que ela faz parte. Mas que bom que você teve esse olhar, né, de perceber essa aluna e falar, olha, eu queria ter aprendido Libras para me comunicar com ela, né? E eu acho que é isso que é o relevante aqui das nossas experiências. Você disse que você quer continuar com a pesquisa narrativa, então a pesquisa narrativa ela possibilita isso, né? A gente aprender com as nossas experiências. Na perspectiva de Dewey, existem as experiências que são educativas e deseducativas, né? Então, as experiências educativas são aquelas que a gente aprende e a gente se transforma com elas e a gente também possibilita, né, a aprendizagem e a transformação do outro. As deseducativas são apenas experiências como essa que você relatou, né? Não é que a gente não aprende com elas, é que infelizmente, né, por algum fator X, a gente não consegue dar continuidade na aprendizagem dessa experiência. Então, naquele momento em que você estava, né, lecionando para essa aluna surda, você não tinha recursos, né, ou aparato suficiente para se relacionar com ela. Mas essa experiência deseducativa te possibilitou, né, a aprendizagem de que se você aprender a língua brasileira de sinais, aprender um pouco mais sobre a cultura surda, na próxima vez que você tiver um aluno surdo, você vai agir diferente, né? Você vai poder construir conhecimentos com esse aluno. Sim, sim. Eu esqueci, assim, de relatar, assim, ela não é tão jovem, ela já tinha 15 anos. E acho que Sim. faz todo sentido, assim, o que você disse, assim. Parecia isso mesmo, assim, tinha muita raiva, muita energia, assim, presa por não conseguir comunicar, né? Não conseguir, e aí foi acumulando, né? Não ensinaram ela a ler, escrever, e foi só repetindo esse ciclo, assim. Então, acho que fica claro isso mesmo, tudo que você disse, sim. Mas muito obrigado, Thiago. Belíssimo trabalho, assim, gostei muito mesmo. Imagina, Jean, eu que agradeço. Tiago, eu acho que todo mundo está curioso para saber que você está atuando aí no Canadá com um instituto, né, que trabalha com, como você falou, com os originários, né, com o povo originário. Eu queria saber como que o seu trabalho de pesquisador ajuda ou colabora de alguma maneira a atuar nessa sua função. E o que é essa função, por favor? Sim. Começando de trás para frente, então, né? Tânia, eu estou atuando hoje como diretor executivo. A ONG em que eu trabalho, né, na verdade, ela é uma ONG que promove, né, o desenvolvimento humano dos povos originários, né? Aqui eles ainda chamam de indígenas, né? Dos indígenas aqui no Canadá. Eu prefiro usar o termo povos originários. E aí, Saskatchewan, que é o estado que eu vivo hoje, é um dos estados com a maior população, né, de povos originários aqui do Canadá. Então, nós temos aí pelo menos 6 etnias, e a maior delas, né, é o Cree, né, são o povo Cree e também o povo Dene. Eu vim para cá porque eu cheguei até essa ONG pelo seguinte: há um estudo aqui no Canadá que 1 em cada 3
uma em cada três pessoas indígenas possuem algum tipo de deficiência, né, ou algum tipo de transtorno de aprendizagem, né? E esse é um número muito alto. E é um número muito alto porque, assim como acontece no Brasil, né, muitas das deficiências, né, que os povos originários aqui possuem vieram, né, como sequelas de doenças trazidas pelo homem branco, né, pelos colonizadores, e também porque os povos originários aqui no Canadá, eles enfrentam um trauma transgeracional, né, que não é muito longe, porque até a década de 80 ainda existia aqui no Canadá o que eles chamam de colégios internatos, né? O que eles faziam? Eles retiravam as crianças indígenas, né, das suas famílias e colocavam elas em um internato do outro lado do país, para que elas não tivessem nenhum contato com a família, e para que assim elas deixassem de falar a língua e deixasse a Nossa, tradição como na dessa. Austrália? Eu pensei que fosse só na Austrália. Não, aqui no Canadá também, Nossa! né? E aí essas crianças, elas se viam numa situação em que elas eram forçadas a aprender o inglês, forçadas a aprender a, as tradições, né, dos colonizadores, do povo branco, digamos assim. E com isso, né, muitos das abordagens, né, utilizadas nessas escolas eram tortura, né? Então tem muito trauma, né, dentro das famílias, tanto das crianças que foram para as escolas quanto dos pais, né, que foram separados das crianças. E isso foi só na década de 80, se a gente for falar, quando acabou mesmo, né, as escolas de internato aqui no Canadá. Então, hoje, o que eu faço na ONG onde eu trabalho eu visito as escolas nas reservas indígenas, né? E aí eu faço um mapeamento, né, de quais são as crianças que têm laudo ou não, escuto, né, os professores sobre quais são as queixas, também escuto os pais para entender, né, o que acontece com aquela criança, e a partir dali, né, faço os encaminhamentos para que a gente consiga identificar, né, o que a criança tem, né, se a criança tem algum tipo de transtorno de aprendizagem, se é uma deficiência, né. Recentemente eu tive aqui um caso, né, eu posso compartilhar com vocês, de uma criança que tinha um laudo de autismo, né, mas, na verdade, eu consegui identificar que a criança era surda. Ela não tinha autismo, ela era surda, né, ela é surda. Então, essa criança, ela tinha vários comportamentos, né, que são muito parecidos, né, com crianças do espectro autista. Por quê? Porque ela estava sempre na defensiva, ela evitava contato, ela não falava, né, mas tudo isso era consequência da surdez, porque ela não conseguia se comunicar em casa, na escola não entendia, não ouvia ninguém, né? Então, fiz os encaminhamentos, né, junto à ONG que eu trabalho, e essa criança agora, ela está passando por uma bateria de exames, né, com fono, otorrino e tudo, para verificar qual é o grau de surdez que ela tem. Também começou a aprender a língua de sinais norte-americana aqui, e vai ser encaminhada, né, porque aqui nós ainda temos as escolas, não tem a inclusão dentro de sala de aula, como é no Brasil, mas ainda tem as escolas para surdos, né? Então, provavelmente, essa criança vai ser encaminhada para uma escola para surdos. Acredito que aqui na cidade onde eu moro, porque a cidade onde eu moro, embora não seja a capital da província, do estado, né, é a maior cidade do estado. Então, é onde a gente tem mais recursos. Então, provavelmente, essa criança deva mudar para cá com a família, e aí, para que ela possa, então, se desenvolver, né? E tudo que eu vivi como pesquisador, tudo que eu estudei, né, eu acho que, principalmente como pesquisador narrativo, com você, Tânia, e com a Dilma, eu acho que eu tinha um borrão, assim, para mim, do que era ética, do que era ética relacional,
né, antes de iniciar a pesquisa. Eu tentava ser ético a partir dos conceitos profissionais, né? Mas eu aprendi, né, enquanto pesquisador, que ética relacional ela vai muito além disso, né? Eu trabalho com a ética do cuidado. Então, na ética do cuidado, para mim, a pessoa que eu estou atendendo naquele momento, né, é o mais importante. Então, eu não vou fazer nada, né, que fira essa relação que eu tenho com a pessoa que eu estou atendendo, assim como também não vou fazer nada que não seja da vontade dessa pessoa. Então, esse cuidado, esse relacionamento, né, a desenvolver a minha escuta, né, muito mais do que a fala. Eu acho que tudo isso, enquanto pesquisador, me trouxe até aqui, né? É uma oportunidade que eu estou hoje tendo, né? Estou muito feliz com isso. E assim, não tem como não dizer, né? Se não fosse a academia, se não fosse a pesquisa, eu não teria chegado até aqui, né? Eu fui saber dos programas de intercâmbio quando eu entrei na UFLA. Para mim, eu não sabia que isso existia, né? Programas como ELAP, Fulbright Brasil e vários outros aí, desconhecia completamente. Quando eu fiquei sabendo, né, foi até porque a Tânia me apresentou uma das nossas intercambistas que estava na minha época, na minha turma, né, pela Fulbright. Eu falei, gente, se isso é uma possibilidade, um dia eu quero tentar, né? E aí, no doutorado, finalmente, eu apliquei, né, para o ELAP, que é um desses programas, fui aprovado, vim para cá, né, para o Canadá, para essa cidade que eu estou, estudei aqui na Universidade de Saskatchewan, e no tempo que eu estive na universidade, eu tive a oportunidade de fazer muitos contatos, né, com pessoas inúmeras. Entre elas, o diretor, né, da ONG que eu trabalho hoje. E aí, depois que eu voltei para o Brasil e conversando, né, e toda negociação, ele me fez a oferta de trabalho para vir para cá e eu falei, ué, por que não, né? Tânia sabe da minha jornada, eu já estava meio que exaurido de tentar tantos concursos públicos para a Universidade Federal aí no Brasil. Eu fiz 9 concursos públicos, né, nos que eu fui, a Patrícia falando que fez 10. Em 7 deles eu fui aprovado, mas sempre no segundo lugar, né? Sempre no segundo lugar, porque, assim, infelizmente, há muita parcialidade e eu não era a carta marcada naquele momento, né? E aí chegou um momento que eu falei, olha, eu preciso fazer alguma coisa diferente, veio essa oportunidade de ir embora para o Canadá, por que não? E estou aqui. Bacana. Não, é delicioso ouvir as histórias, né? E as histórias que não são só sucesso, porque isso não é a vida real, né? A vida real é feita de vários retrocessos, mas é importante ouvir a sua história, as histórias que você conta de outros, né? Porque a gente tem a oportunidade de refletir sobre a nossa própria, né? Eu quero ler aqui alguns comentários que estão aqui, né? A Dandara está com um problema com a câmera, por isso não vai falar diretamente, né? Mas ela comenta aqui, vou ler. Mas uma das histórias que eu mais amo e aprendi muito foi a história da Helen Keller. Um dos motivos pelos quais sempre quis aprender Libras. Né? O comentário dela, infelizmente, na graduação, eu só tive um semestre, e em plena pandemia, que é o que acontece aqui na nossa... aliás, muita gente lamenta, né, não ter Libras, né? Quer dizer, tem, mas um semestre só, pela escassez de professores de Libras, que a gente já conversou várias vezes, né, Tiago? Sim. Poucos são os professores de Libras que existem no Brasil que estão atuando na universidade. A gente tem uma carência muito grande. Tem um comentário também da Miriam Leite Mendes, que fala assim, Tiago, todas as suas experiências e a forma como você lidou com tanta empatia e sensibilidade são muito admiráveis. O exemplo do balão e do passarinho me fez refletir sobre experiências de vivenciar pequenos momentos do cotidiano e que existem outras percepções de mundo
que estão sendo construídas também, além da experiência das pessoas ouvintes. Muito interessante, parabéns pelo trabalho. E a Miriam continua com uma pergunta. Além da Libras, você aprendeu ou tem interesse em aprender outras línguas de sinais do Canadá, por exemplo? Miriam, sim, eu tenho interesse. Eu confesso que às vezes me dá... Eu vou usar esse termo, chulo, mas às vezes me dá uma bugada na cabeça, sabe? Porque, assim, a minha língua materna é o português, eu tô diariamente usando o inglês aqui, né, como segundo idioma para me comunicar, enfim, né, na minha vida aqui no Canadá. Eu uso a língua de sinais brasileira, né, falo a língua brasileira de sinais. Além disso, eu falo mais 2 idiomas. Aí agora eu estou aprendendo o Cree, né, algumas palavras, pelo menos, porque, assim, muitas das crianças que eu atendo nas reservas, elas chegam para mim e elas ainda não falam inglês, né? Elas falam a língua da reserva. Então, é praticamente impossível, né, interagir ou fazer qualquer tipo de avaliação com elas se eu não souber o mínimo do Cree, né? Então, eu estou aprendendo Cree, que é muito complicado para a gente, né? Para a gente que é brasileiro, digamos assim, porque o Cree, ele não usa o alfabeto arábico que nós usamos, né? Então, eles usam um alfabeto que são praticamente símbolos, né, na escrita deles. Então, a pronúncia é muito diferente também, né, desse alfabeto. E eu estou aprendendo alguns, né? Sobre a língua de sinais americana, sim, eu tenho vontade de aprender, né? Pego um sinal aqui ou outro, né? Porque o meu noivo, ele, além de ser da área da educação, ele também é tradutor e intérprete da língua de sinais norte-americana, então eu pego muita coisa, assim, eu aprendo muita coisa, mas ainda não consigo me dedicar para aprender a língua de sinais norte-americana. Para isso a gente precisa de tempo, de estudo, né? Mas quero sim, quero aprender a língua de sinais norte-americana. E a propósito, já respondendo, a língua de sinais utilizada aqui no Canadá é a mesma dos Estados Unidos, tá? Com alguns sinais que são diferentes, porque são sinais pautados na cultura, né? Assim como também o inglês do Canadá é diferente do inglês dos Estados Unidos, tá? Tem gente que não sabe disso, mas eu aprendi aqui errando, viu, gente? Às vezes eu escrevo algum e-mail assim para alguém e aí o pessoal vai lá e me corrige, fala que a escrita tá errada, mas na verdade é porque eu escrevo conforme o inglês dos Estados Unidos. E aqui o inglês às vezes tem letras que tem palavras que têm mais consoantes, tem palavras que são escritas de forma diferente, enfim, né? Mas a gente vai aprendendo. Ok, que bacana, né? Você tá num encontro aí de muitas culturas, né? De uma Muitas. interação intensa que você vivencia todo dia, né? Então, nossa, essa bugada aí é compreensível, mas é incrivelmente enriquecedora, né? Mas imagino o, o, o tranco que você recebe. Bom, nós temos aqui também o Jean e o Evandro, que querem fazer outras perguntas. Jean, você primeiro, depois o professor Evandro, por favor. Tem um comentário, uma pergunta da Camille também no chat, também. Tá? Então, enquanto o Jean se prepara, deixa eu ler o comentário da Camille. Boa tarde, professor Tiago, sou aluna de letras na UFLA. A minha pergunta é sobre sua vivência. Gostaria de saber como foi a sua relação além do papel de intérprete. Em algum momento você sentiu que sua atuação ultrapassou a função pedagógica, assumindo também um papel de apoio emocional ou de mediação mais ampla? Camille, que pergunta. Em algum momento, não. Todos os momentos. Todos os momentos. Eu me questionava. Por isso que eu falei aqui da relação ética, né, da ética relacional.
Se você ver minha tese, você vai ver que eu discuto muito isso. Ali na minha tese, eu me debrucei para falar das minhas falhas, né, dos meus erros. E sim, eu acho que, principalmente no caso da Nina, né, era impossível eu não assumir outros papéis, né? Tem um poema que eu coloquei, né, que a gente chama de Word Image na minha tese, em que eu falo sobre as relações que eu tinha com a Nina e sobre esse conflito interno, né, de até onde eu poderia ir. E ali eu falo que, assim, eu me via professor, eu me via tradutor-intérprete, ora eu me via amigo, ora eu me via confidente, né? Ora eu me via pai, né? Mesmo não sendo pai, porque eu sentia, né, essa projeção dela, né? Em detalhes, sabe? Em momentos dela me perguntar se ela podia ou não fazer alguma coisa, como se eu fosse um pai que desse autorização para ela. Então, eu acho que, enquanto professores, eu coloco isso para você, você é aluna de letras e será professora, se já não é, né? Em alguns momentos é impossível dissociar, né, o profissional do pessoal e não fazer essa projeção, né, de apoio emocional. Eu me via muito na Nina, eu me via muito em outros alunos, né, que eu acompanhei ao longo da minha carreira, mas eu não vejo essa projeção emocional, né, de uma forma negativa, sabe? Eu acho que a gente pode usar tudo isso ao nosso favor e principalmente a favor do aluno, né, que a gente está ensinando, que a gente está acompanhando. Eu acho que o único fator que me salvava desses conflitos era a minha relação muito próxima com a família da Nina, né? Então eu sempre me reportava à mãe dela, né? E sempre me colocava à disposição, mas também questionava até onde eu podia ir, né? Sempre com autorização, com consentimento, porque eu queria, assim, em alguns momentos, lutar pela Nina, mas eu entendia que eu não podia calar a voz dela, né, o empoderamento dela, e também não podia usurpar, né, o direito da família. Então, eu acho que a gente assume esse papel de apoio emocional, mas ele deve ser um papel que deve estar sempre em conexão com a família, porque só a família vai poder te dizer o que é melhor, né, para ela ou não. Realmente esse papel entre o que é ser, que a gente é educador, né? E a gente cuida, né? A gente cuida para que a pessoa evolua, para que a pessoa se desenvolva, né? Então, o quanto que é que você se dá? Será que tem medida, né? Eu acho que é uma coisa extremamente interessante para nós educadores pensarmos, né? E nunca nos refrearmos, né? Mas acho que a divisão é muito tênue e é difícil, né? Evandro, por favor, você quer fazer algum comentário? Fique à vontade para abrir a câmera, para participar. Ok, gente, só um minutinho. Deixa eu só... Minha câmera ela é um pouco enjoada. Só um minuto. Deixa eu só... Acho que agora vai... Agora eu consegui. Ok. A gente ainda não está te vendo, só está te ouvindo. Só estão me ouvindo? Acho que agora... Agora pronto. Agora sim. Boa tarde. Tiago, fiquei muito tocado com a sua palestra, com a sua trajetória, achei fascinante. Até que a Tânia disse, né, as soluções que você encontra, né, a sensibilidade envolvida nessas soluções, né? E a pergunta que a aluna fez, a Camille, bem a minha mesmo, exatamente, é muito interessante, né? Há muito de nós no processo educativo, por mais que nós sejamos profissionais da educação, né, que tenhamos ali técnicas de ensino, enfim, mas há muito do pessoal envolvido, e essa sua sensibilidade é a prova disso, né? Mas antes de eu fazer a minha pergunta, eu queria passar a bola para o Jean, porque eu acho que a minha pergunta ela vai para outras coisas,
Acho que o Jean pode... Não, o Jean encostou sem querer na pergunta. Sem querer? Então, fica à vontade. Ah, Antes, Ok. deixa eu interromper o Evandro rapidinho. Tiago, Evandro é nosso colega no departamento, tá? Professor de literatura, e que me deixa muito honrado com a presença aqui, assim como a professora Isabel, que você pode ver, que também é do nosso Sim. departamento. Ele da literatura brasileira? sim, literaturas em língua portuguesa. Isso, e a Isabel da literatura inglesa, americana, enfim, na área de línguas, né? Então, eu estou muito, muito feliz, Evandro e Isabel, com a presença de vocês aqui para prestigiar esse nosso egresso do PGE, compartilhando aí, né, as experiências que, nossa, que coisa linda. Depois eu quero falar um pouquinho também, mas Evandro está com você. Não, a minha pergunta é o seguinte, Tiago, você no começo da sua fala, você disse, da sua narrativa, né, você disse que o seu doutorado começou em 2020, né, e coincide cronologicamente com o meu início de doutorado também, que eu comecei um pouquinho antes de 2019, no segundo semestre. E eu gostaria de te ouvir, eu cheguei a ver um pouquinho da sua tese, algumas partes que você fala sobre a pandemia, mas eu gostaria de te ouvir um pouco a respeito dessa sua experiência como doutorando no cenário de uma pandemia, né? Porque você mencionou que houve momentos em que você sentiu vontade de jogar tudo pro alto. Você falou no início. E foi uma sensação que eu tive também no início, né? Aquela sensação assim, nossa, as pessoas estão morrendo e eu tô aqui estudando literatura, para que isso serve, meu Deus, para onde que isso vai? Eu passei por esses questionamentos também, né? Que eram... a gente pode pensar como crises, né? Eu gostaria de te ouvir um pouco a respeito disso. E quais foram para você os momentos ou as situações que você considerou mais difíceis enquanto um doutorando, enquanto, né, um intérprete de Libras, durante a sua trajetória do doutorado no cenário da pandemia? Parabéns, viu? Fiquei muito feliz de te ouvir. Obrigado, Evandro. Eu que agradeço você estar aqui com a gente e obrigado, né, pela sua pergunta. Eu vou tentar responder. Na verdade, assim, Evandro, eu não comecei o doutorado em 2020. Eu fiz o processo, né, seletivo do doutorado em 2020, iniciei os estudos em 2021, né? Então, 2020 foi bem complicado para todo mundo, claro, mas era um ano que, assim, eu tinha acabado, eu peguei o meu diploma, né, de mestrado em novembro de 2019. E aí eu falei, nossa, ano que vem eu não quero fazer nada, eu quero descansar, não quero estudar, quero descansar, mas no próximo ano de 2021 eu vou tentar um doutorado, né? Pensei assim. E também estava na expectativa, porque orgulho de ser UFLA, eu não queria deixar a UFLA, eu queria fazer o doutorado na UFLA, a UFLA ainda não tinha doutorado, e aí eu falei assim, eu vou esperar, né, vai que, né, nesse um ano se é o doutorado na UFLA, eu volto no doutorado com a UFLA. Já tinha até falado com a Tânia, eu falei, Tânia, se abrir o doutorado, você vai me aguentar mais 4 anos, porque eu tô indo. Mas, daí veio a pandemia, e enfim, eu trabalhei que nem um louco, né, na pandemia, porque assim, eu era tradutor e intérprete, né, no estado, em 2 cargos, era professor no Unis à noite, né, no presencial, e aí, de repente, tudo foi para o remoto, né, e além de tudo ter ido para o remoto, todas as atividades, né, que tinham acadêmicas, congresso, seminário, palestras, não só acadêmicas, mas corporativas, também foram para o remoto e demandaram muito serviço de tradução e interpretação, né? Então eu comecei a fazer muita tradução também, conciliado com tudo isso, né? Só que aí, o que acontecia? A gente estava confinado e chegava final de semana, não tinha nada para fazer, né? Assim, eu ficava que nem um louco durante a semana toda, chegava no final de semana, não tinha nada para fazer. E aí minha colega falou, ó, a UFO vai abrir, né, o programa, né, de doutorado, eles vão começar com o processo seletivo, e o processo seletivo ele vai ser, né, um pouco mais demorado, digamos assim, né, ele vai se estender um pouco mais porque vai ser remoto. E eu falei, beleza, vou tentar, né, e aí tentei, passei, enfim, comecei
2021 achando, né, que já ia acabar também a pandemia não acabou. E aí, imagina, né, conciliar tudo isso, né, todos esses 3 trabalhos, mais o trabalho de tradutor e intérprete, mais o apoio com a Nina, porque eu não abandonei a Nina. Então, eu tive que criar, né, todo um planejamento para poder não deixar que ela caísse no ostracismo, né, nesses anos de pandemia, que ela que ela tivesse pelo menos um vínculo, né, para construir algum conhecimento. E aí, o que eu falo, né, que eu tinha vontade de jogar tudo para o alto, era quando chegava, assim, toda essa carga, né, e ainda a cobrança. E, gente, eu vou falar, como pesquisador, no Brasil, eu acho que no mundo, né, não sei, eu sou obrigado a dizer que o comitê de ética é a pior coisa que existe na vida, né? Porque são detalhes que a gente manda uma coisa e volta de novo, e, sabe? Sempre tem algo para mandar, sempre tem algo para fazer, e aí você não consegue caminhar com a pesquisa enquanto o comitê de ética não aprova. Então eu ficava assim desesperado. Então eu vou dizer que no meu caso, né, o que me fazia toda hora pensar assim, não, vou desistir disso, para que eu estou passando por isso? Vinha muito do comitê de ética e vinha também dos prazos das atividades, que era muito curto, né? Porque, assim, são 4 anos para a gente fazer a pesquisa, mas para as disciplinas, para os créditos, e eu entendo isso, né? Tudo tem prazo. Então, assim, a gente tinha uma atividade para fazer e não era uma atividade simples, né? Quem aqui já fez doutorado sabe, né, que as atividades são extensas, elas são atividades de muita pesquisa, e era coisa assim, para daqui 2 semanas, para daqui 3 semanas. Então, foi desafiador, né? Eu tive, durante todo o meu período de doutorado, para vocês terem uma noção, dos 4 anos, né, de doutorado, que foi de 2021 a 2025, eu fui uma vez na UFO. Eu tive a oportunidade de conhecer a minha orientadora pessoalmente, né, e o meu grupo, né, que é o grupo ali, o GPNEP, o grupo de pesquisa na ativa educação de professores, eu conheci uma vez, né, que a gente organizou logo depois que acabou a pandemia e tudo mais, né, a professora Dilma organizou um encontro do GPNEP lá na UFO, e aí eu fui para a UFO, conheci a turma, né, eu vi todo aquele campus. Então, assim, eu me lamentava muito durante a pandemia também, que eu não tinha essa oportunidade de estar com os meus colegas, porque uma coisa que eu aprendi, né, muito com Tânia, é que a construção de currículo, né, a aprendizagem, ela é vicária também. A gente aprende com o outro, né? E aí, o que eu tinha de relação com o outro era só aquele momento das aulas, né, síncronas, e algumas conversas no WhatsApp, mas nada assim que agregasse, né, um conhecimento, uma construção de conhecimento prático pessoal. Então, eu senti muito isso, acho que você também, Evandro, deve ter sentido, né? Mas que bom que passou. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser grato, né, pela Covid-19, porque eu não sei se eu conseguiria mudar toda a minha vida para Uberlândia para fazer o doutorado no formato presencial ou para qualquer outro lugar, né? E aí, muito importante dizer que a escolha de Uberlândia, da UFO, foi porque nas linhas de pesquisa em que eu queria fazer o meu doutorado, eu tinha 5 possibilidades, né, 5 universidades. E a UFO era a que estava, entre aspas, mais próxima de mim, né? Eu sou de Varginha, a UFO, Uberlândia, o mesmo estado, é longe ainda, né? Mas estava ali, pertinho. Porque as outras eram Santa Catarina, né, Brasília. Eu falei, não tem como, né? Então, mas eu iria, acho que iria sim. Teria ido, teria pego cargo no estado lá em Uberlândia, me mudado, porque, como eu disse em uma das minhas narrativas, né, era questão de honra fazer mestrado e doutorado numa universidade pública. O que é a persistência, né? O que é a persistência? Por favor, fique à vontade. Tiago, rapidinho antes da Patrícia falar, você é de Varginha, né? Eu sou de Eloy Mendes. Aí, ó.
Tá Do vendo? lado, Bem pertinho. pertinho ali. Isabel, fica à vontade aí, depois a Ângela. Oi, Tiago. Um prazer enorme Oi, Isabel. ouvir essa sua experiência, muito interessante. E, assim, eu tive uma experiência familiar com a filha de uma prima da minha mãe, surda, que estudou numa escola em Belo Horizonte para surdos. Ela não tinha surdez total, mas ela não gostava de usar o aparelho. Uhum. E daí ela conseguia se comunicar oral. Tinha aquela... quando a gente não estava muito acostumada ainda com ela, tinha uma certa dificuldade para compreender determinadas produções de sons, mas aí depois, com o tempo, você acostumava e conversava com ela normal. Ela gostava muito mais que a gente usa... Eu não sei Libras, mas ela não gostava de usar Libras, ela preferia fazer a leitura labial, porque ela era alfabetizada em português, né? Tinha sido alfabetizada em português. Essa foi uma experiência. E ela tinha essa questão que você falou, de uma certa irritabilidade. Ela... pouca coisa, sabe? Já irritava ela e tudo. Eu não a conheci criancinha, né? Para dizer se tinha relação com a infância e tudo. Eu já fui conhecê-la, ela já era adolescente para adulta. Essa foi uma experiência. E a outra, quando você falou da experiência da Nina em relação à música, eu me lembrei imediatamente de uma apresentação que eu assisti de balé clássico com uma turma só de meninas surdas. E, assim, maravilhoso, assim, jamais você imagina que elas são surdas, porque a sincronia com a música, a sincronia delas, perfeita. E aí, depois, a professora, de uma certa forma, meio que explicou, né, que elas faziam a aula numa sala especial que tinha um piso que ajudava o grupo todo a sentir a vibração dos instrumentos e da música. Então, que a partir daí, né, da vibração, como você mesmo falou, a partir da vibração que elas sentiam nos pés, elas conseguiam, né, expressar aquilo em movimento. Então, quando você falou da experiência com a Nina, imediatamente eu me lembrei, eu voltei no tempo e me lembrei dessa apresentação de balé, que eu fiquei encantadíssima com isso. Isabel. E como que, às vezes, né, coisas que a gente pensa, imagina, sei lá, por ignorância mesmo, que não tem jeito sim. Existem formas, eles têm outras percepções e tudo, e basta saber utilizar, né, esses conhecimentos aí múltiplos para acessar essas pessoas e fazer com que elas tenham uma vida plena, ativa, e que faça diferença no mundo. É isso. Isabel, que delícia te ouvir. E olha só, isso que é o gostoso, né, de trabalhar com experiência, isso que me deixa mais apaixonado, porque a minha experiência, né, relatando, contando para vocês aqui hoje, compartilhando, me possibilita construir sentidos, construir sentimentos, né, construir conhecimentos,
e possibilitou você, né, rememorar aí uma experiência sua, né, você agora compõe sentido sobre essa experiência, então isso não tem preço, né? Muito obrigado por partilhar com a gente, é exatamente isso, né? Eu acho que para a gente que é professor, não existe um aluno que seja impossível, né, de ser ensinado, né? Ou mesmo nós, né, de reaprender e de se reconstruir. Eu acho que a gente sempre, se a gente usar a criatividade, empatia, se a gente usar aí, né, do cuidado, a gente acha uma forma, né, de aprender junto com esse aluno, de ensinar esse aluno, né? Muito obrigado por partilhar sua experiência com a gente. Eu só quero aqui quebrar um protocolo e eu quero agradecer a presença da Marcela. Marcela é muito especial estar aqui, ela está participando com a gente. Por que que é especial? Porque Marcela trabalhou comigo, né, como professora na mesma escola de Nina. Então, muito das experiências que eu vivi com Nina, Marcela via, né, vivendo com Nina, Marcela presenciou isso, e ela está aqui hoje assistindo. Marcela, muito, muito, muito obrigado por estar aqui, viu? Bacana, né? Realmente, aprendizagem é emoção também, né? Academia também é emoção. Muita. Ângela Furtado Braga, por favor, fique à vontade. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu fico feliz de rever vocês, porque já estava com muita saudade da UFLA, né? Nós estamos na fase que não temos mais aulas, né, presenciais, e meu nome é Ângela Thiago, eu moro em Varginha, não sou daqui, mas eu escolhi Varginha para morar, e fiquei muito orgulhosa de você ser daqui. E meus parabéns pelo seu trabalho, eu fiquei realmente emocionada, o seu trabalho, da professora Tânia, né? E espero que aí você tenha muito sucesso. Eu só quero compartilhar aqui rapidinho uma experiência que eu tive e uma indignação que eu tenho. Eu fiz letras em Oliveira, uma faculdade particular pequena, né, em 3 anos só, e não tive livros. E depois eu fui trabalhar no Detran, porque eu fui policial civil a vida inteira, eu fui delegada no Detran, e lá no Detran eu era coordenadora de educação. Tudo que era curso passava pelo meu setor, né? E eu tive uma experiência muito desgastante, desafiadora, envolvendo profissional de Libras, simplesmente porque não tem. Então, continuando, né, o que a professora Tânia falou, tinha que ter profissional de Libras em todos os setores do Estado. O Ministério Público, resumindo a história, o Ministério Público entrou com uma ação contra o Detran, né, o Departamento de Trânsito de Minas Gerais, para que houvesse profissional de Libras em todas as bancas em que houvesse aluno surdo, porque a pessoa portadora de deficiência auditiva, ela pode se habilitar, ela pode ser motorista, né? E o Ministério Público entrou com essa ação contra o Detran para que todas as bancas examinadoras do estado inteiro tivessem um tradutor de Libras, pelo menos um tradutor para atender alunos surdos. E isso foi impossível de cumprir. O Estado recorreu, né, a Procuradoria do Estado recorreu em todas as instâncias que pôde para atrasar o máximo que pôde dessa ação, mas o Detran perdeu, né, o Estado perdeu, e o prazo foi muito exíguo para conseguir cumprir a determinação de ter um examinador. Então, resumindo, é mentira, né, eu sou aposentada, então eu posso falar, é mentira, não tem no examinador com capacidade em Libras em nenhum lugar no Estado. O que a gente conseguiu fazer? Tinha uma investigadora de polícia em Belo Horizonte que tinha o curso de Libras, salvo engano, são 5 anos, né, para se formar tradutor de Libras, e essa essa investigadora, ela montou uma apostila, essa apostila virou um curso online,
que foi disponibilizado para todos os departamentos de polícia do Estado de Minas Gerais, onde são sediadas as bancas examinadoras, e todos os examinadores fizeram esse curso, e nenhum deles sabe Libras. Então, o que acontece na prática? O aluno do centro de formação, né, da autoescola, eu ainda chamo de autoescola até hoje, o aluno do centro de formação de condutores, que é portador de deficiência auditiva, ele leva um tradutor, porque para fazer o exame, para fazer as aulas, porque nem no centro de formação e nem no dia dos exames vai ter um tradutor, porque não tem no estado de Minas Gerais tradutor disponível para essa função, ainda mais que o Ministério Público exigiu que o Detran cumprisse, mas não tinha como pagar uma pessoa de fora para fazer isso, né? Então, essa investigadora que salvou a gente com esse curso, mas, entre aspas, engana bobo, porque é impossível aprender o que se aprenderia em 5 anos, né? Então, gostaria muito que tivesse um engajamento político, um movimento que, né, eu mesma, que sou professora de português, não sei nada de Libras, que pudesse expandir esse conhecimento para os profissionais, não passar esse aperto que eu passei no Detran e que os professores com certeza passam nas escolas. Mais uma vez, meus parabéns, que você seja muito feliz na sua trajetória. Obrigada. Obrigado, Ângela, pelas suas palavras. Obrigado por compartilhar a sua experiência. E se te consola saber, não me consola, mas, né, não é só Minas, não, viu? Todos os estados enfrentam a mesma situação em relação à língua brasileira de sinais, né? E quando há a contratação ou a verba e a contratação para tradutores e intérpretes, né, e a existência de profissionais, muitos deles optam por não aceitar o contrato porque é um contrato sucateado, né? Então, isso também acontece. Jogam um valor lá embaixo, né? E aí, assim, eu posso te dar um exemplo muito prático disso, porque eu tenho vários amigos, amigas, colegas, tradutores e intérpretes de Libras, né? E aí, assim... e aí, assim... Só para você ter uma noção, recentemente, o estado de Minas é um dos estados que tem o menor salário para tradutor e intérprete de Libras, tá? Mas um tradutor e intérprete de Libras, ele com um cargo completo, ele tem um salário um pouco maior do que um professor regente, tá? Por quê? Porque ele tem especialização, né, na área e ele trabalha 25 horas semanais. Ou seja, todas as aulas ele está com o aluno. Então, enquanto um professor fecha um cargo com 18 aulas, o tradutor e intérprete ele fecha com 25, um cargo. Então, é como se ele ganhasse um cargo e mais algumas aulas, por isso que ele recebe mais. E já é considerado um salário baixo, tá? Mas aí o exemplo que eu vou te dar é o seguinte, eu tenho uma amiga, minha grande amiga, irmã, ela mora em Poços de Caldas, ela é tradutora e intérprete de Libras, e aí o que acontece? Ela tem um cargo no Estado e ela tem um outro cargo à noite no Senai, né? E fora isso, ela também trabalha com eventos, certo? Recentemente, ela foi chamada, né, para traduzir uma cariação numa delegacia X, né, que eu não vou mencionar, e eles pagaram para ela, né, porque como ela foi intimada, ela não poderia dizer não, né, mas eles pagaram para ela o valor de R$18 a hora do trabalho, sendo que quando ela vai fazer um evento, traduzir uma palestra, um congresso, qualquer coisa, o valor praticado hoje no Brasil, mínimo para tradutor e intérprete de Libras, é de R$150 a hora. Ou seja, mesmo se o Detran tivesse, né, a possibilidade de contratar e tivessem candidatos para a vaga, provavelmente os intérpretes não trabalhariam. Não aceitariam, porque R$18 a hora de trabalho, de um trabalho que é exaustivo, né? Porque Patrícia, Tânia sabem o que é traduzir, é um cansaço mental gigantesco para a gente, mas para o tradutor e intérprete de Libras, esse cansaço ele é dobrado, porque além do mental tem o físico. Né? Porque a gente tem que sinalizar, a gente tem que usar o corpo, tem que usar a face, né, para as expressões, e ao mesmo tempo, né, todo esse processo tradutório mental. Então, imagina, você poder escolher entre R$18 a hora
e R$ 150 a hora. Né? Então, realmente, essa é uma realidade que, infelizmente, ainda existe no Brasil, tá? Não é diferente aqui no Canadá. Pelo contrário, vou dizer, nem nos Estados Unidos. Vou dizer para vocês que o Brasil está anos-luz à frente, viu? Em relação... Quando o assunto é inclusão de pessoas com deficiência, e aí eu não estou falando só de surdos, tá? No geral. O Brasil está anos-luz à frente. Caramba. Nossa, Vamos saber. desculpa, eu tenho que intrometer aqui, porque... Vamos lá, Patrícia. Obrigada. Tânia, o seu microfone está dando uma interferência que a gente... Obrigada. Mas, assim, parabéns, Thiago. Eu acho que, cara, você está no Canadá numa posição, já passou por tantas coisas, enfim, galgou, né? E vou ouvir você dizer que o Brasil está anos-luz à frente é algo que enche o meu coração de alegria, no sentido de que, né, o brasileiro acha que a coisa lá fora é sempre muito melhor do que o que a gente tem aqui. Então, para todos que estão aqui, né, vivenciando esse momento de pós-graduação, de graduação, se faz necessário, sim, botar o pezinho lá fora para perceber o que é literalmente vender o almoço para comer a janta. Quando eu fui fazer, né, o meu doutorado de sanduíche na Inglaterra. Né? Então, eu fico muito, muito contente de te ouvir, e é preciso dizer isso alto em bom som para que as pessoas acreditem no potencial humano que esse país tem. Né? Porque quando você fala de inclusão em todos os sentidos, você está falando de potencial humano, primeiramente. Né? Porque a gente arregaça a manga e acredita e faz acontecer apesar de. Então, num curso de formação de professores, que é letras, pedagogia e todas as licenciaturas, um semestre de Libras e nada, mas ainda bem que a gente tem um semestre de Libras, né, para conscientizar as pessoas. E aí a minha fala, né, que eu queria um tantinho, e foi tão bom, né, quando você fala isso, porque várias mãozinhas já se levantaram e a gente está caminhando para o final, mas só para dizer que uma não, eu acho que a minha primeira experiência como professora dentro do PPGE, orientadora, foi com alunos surdos. Né? Uma orientanda que estava trabalhando preocupada com a aquisição da língua inglesa pelo aluno surdo. E a gente chega à conclusão que não acontece essa aquisição, porque quem interage ou que interagia com o surdo a partir do input da língua inglesa que ela estava fornecendo era alguém que estava traduzindo do inglês para Libras para o aluno, ou seja, o aluno não estava aprendendo inglês, né? Ele teria que ter, então, a língua de sinais americana para, então, aprender o inglês. Mas o inglês na Libras e não o inglês que nós aprendemos. E aí começa, né, toda uma história minha com a acessibilidade, enfim. Então, te ouvir hoje, né, me fez, né, retomar aí. Eu acho que a narrativa, os estudos narrativos fazem isso, né? Porque a gente busca aquilo que a gente já vivenciou, e você faz isso com muita naturalidade, e realmente a Marcela aí falou, poderíamos te ouvir por horas, né? E dizendo isso, eu vou encaminhar, acho que Tamires levantou a mão, né? E tem uma pergunta, Isabel também tinha levantado a mão, que a gente já está meio que encaminhando para o final, né, Tânia? Tânia vai fechar, mas eu não vou, né, tomar a palavra novamente quando a gente terminar. Portanto, Thiago, retomo a minha imensa gratidão por você ter aceitado esse convite, o meu imenso prazer em revê-lo, né? Eu sou filha da UFO, eu sou de Uberlândia. Então, quando você fala que fez doutorado em Uberlândia, eu falei, nossa, que coisa mais legal, né? Então, eu fiz meu mestrado lá e depois fui para Campinas. Mas venha mais vezes, né? Traga mais da sua experiência para nós, que parece 37 pessoas hoje, numa terça-feira, 2 horas da tarde, cara, parabéns. Tamires, eu acho que é você que pediu a palavra, né? Eu vou passar para você. Obrigado, Patrícia. Muito obrigada, Thiago. Eu que agradeço imensamente.
Tamires, tá aí? É Tamires mesmo? Tanires, fique à vontade. Para entrar, você quer falar? Você quer falar diretamente? Ou você quer escrever, Tanires? Eu levantei a mão sem querer. Ok, tá bom. E tinha uma outra pessoa também que eu não peguei. A Isabel, aí ela coloca que passou 7 anos e meio nos Estados Unidos como professora e eu já estava prestes a conseguir o meu green card quando tomei a decisão de voltar. E a razão foi exatamente o componente humano, né? Isabel, se você quiser falar. Não, é isso. Obviamente que até hoje, 17 anos depois do meu retorno, eu às vezes ainda me pego me lembrando, se eu tivesse lá, tal coisa não estaria acontecendo, porque bastava estalar os dedos e já estava. Quer dizer, nem sei, né? Porque agora, depois do Trump, 1 e 2, não sei se seria num estalar de dedos que a gente conseguiria as coisas. Parece que não, pelo que os meus colegas que ficaram nos Estados Unidos, né, que tomaram a decisão de ficar, parece que as coisas não estão assim tão fáceis e tão tranquilas. Mas o componente humano me pegou e eu falei assim, é agora, a hora, o momento de decisão é esse, ou eu fico e encaro isso, ou eu volto e vou estar mais... Como é que eu coloco? Terei uma realidade social, cultural, humana, com a qual eu me identifico mais, e vou abrir mão de algumas coisas, mas a vida é feita dessas escolhas, né? E eu, assim, apesar de, às vezes, depois de 17 anos, eu ainda ainda colocar essas coisas, eu nunca me arrependo de ter voltado, sabe? Nunca me arrependo. Que bom. Ok. Bom, pessoal, a gente está tendo vontade de conversar, de aprender, e eu queria falar como é rica a interação com pessoas com quem a gente participou, ajudou, iniciou, mas a gente sempre continua aprendendo. É a grande riqueza de sermos educadores, de sermos professores, que são relações que, acreditem, para a gente, como educador, não acaba. Né? E como vocês, graduandos, mestrandos, doutores, colegas, marcam a vida da gente de uma forma e transformam a vida da gente de uma forma maravilhosa. Né? E eu queria agradecer especificamente ao professor, doutor Tiago Lemos de Oliveira, parece que seu pai está aqui também, né? Pai e minha mãe. Quero agradecer ao seu João, à dona Rosângela, né, por estarem aqui, a nossa admiração pela família, né, e agradecendo imensamente pela oportunidade que estamos tendo aqui, numa relação que eu peço sempre que não acabe nunca. Né? Nunca. Tá bom? Gente, muito obrigada pela tarde de grande aprendizagem, de grande desenvolvimento. Muito obrigada e até umas próximas vezes para interações tão edificantes como essa. Muito obrigada, gente, e uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigado, Tiago. Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns, Tânia. Parabéns. Linda palestra. Obrigado. Boa tarde, gente. A gente sabe. É o meu menino agora é doutor. Parabéns, Rosângela, pelo seu menino. Meu menino agora é doutor, gente. É doutor. Obrigada. Que coisa tão chique, Rosângela. Coisa amiga de mamãe. Beijo. A gente compartilha do seu orgulho. Com certeza. Beijão. A gente vai sair, mas não quer sair. Vai, bora, né? Sem jeito. Depois eu compartilho o link, tá?
Tá o link bom. da gravação. Fiquem com Deus. Obrigado, Tânia. Obrigado. Tchau, com Deus, Obrigada. gente. Tchau. Tchau. Tânia tá gravando ainda.